Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Smiles para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Logo após a apresentação da empresa, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na lista de perguntas na espera, por favor, digitem asterisco 1. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Informamos que algumas informações contidas nessa teleconferência podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estão presentes hoje conosco o Sr. André Felauer, CEO, e o Sr. Hugo Reis de Assunção, CFO. Por favor, Sr. André, queira prosseguir. Olá, bom dia a todos. Eu sou André Felauer, CEO da Smiles, e duas boas-vindas a todos vocês ao nosso call de resultados do quarto trimestre de 2020. Eu, juntamente com o Hugo Assunção, nosso diretor financeiro, vamos falar um pouco sobre como foi esse último trimestre do ano de 2020. Bom, como todos sabem, não precisa falar tanto, mas 2020 foi de fato um dos anos mais intensos para a Smiles, sem dúvida nenhuma, o mais intenso, na verdade. E a pandemia de Covid-19 exigiu uma brutal adaptação na nossa operação. E obviamente não só na Smiles, mas o mundo mudou a forma de viver, de trabalhar e de se relacionar. E foi preciso também aqui na Smiles se reinventar. E nós fizemos isso de maneira rápida e capturando muitas oportunidades. Mesmo em meio à crise, não ficamos parados, seguimos investindo no dia a dia para trazer parcerias e produtos novos para a nossa plataforma. Aprimoramos sistemas, fortalecemos o time de tecnologia e inovação, investimos em inteligência artificial, tudo para melhorar a jornada dos nossos membros. Reposicionamos a nossa marca com uma nova identidade visual e um novo slogan, Viver o Mundo Começa Aqui, e reafirmamos nosso propósito de transformar as pessoas por meio da viagem, assumindo nosso papel de curador de destinos, roteiros, experiências e conteúdo. E tudo isso resultou numa recuperação crescente e consistente dos nossos resultados, que chegaram ao final do ano de 2020, muito próximos a 2019, quando a gente olha principalmente o último trimestre, e a gente vai mostrar um pouco para vocês hoje aqui como foi esse desempenho. Seguindo para o slide número 1, na verdade, tem os destaques do quarto trimestre de 2020, nossa geração de caixa foi de 332 milhões de reais, demonstrando a resiliência desse negócio e a resiliência desse modelo de negócio. Nosso faturamento bruto cresceu 24% quando comparado ao terceiro TRI de 2020, atingindo 559 milhões de reais. Nossa receita líquida cresceu 58% versus o terceiro trimestre, chegando a 211 milhões de reais. E o nosso lucro líquido cresceu 79% quando comparado ao terceiro TRI de 2020, atingindo 89,8 milhões de reais. Nossa receita diferida atingiu 1 bilhão 576 milhões, foram acumuladas no quarto trimestre de 2020 25,1 bilhões de milhas e resgatadas 19,9 bilhões de milhas. E terminamos o ano de 2020 com mais de 18 milhões de clientes na Smiles. Vamos falar um pouco agora sobre as iniciativas de produtos e o nosso compromisso com o cliente. A gente trouxe aqui alguns destaques. Seguindo para o slide número 3, a gente fala um pouco da Triple Smiles Friday. Na realidade, esse foi o mote da nossa Black Friday aqui na Smiles, e a gente se desafiou a fazer a melhor Smiles Friday de nossa história. E de fato conseguimos chegar a esse ponto. O mote todo era de ter mais ofertas para os clientes, então na linha do Triple Smiles Friday foram 3 vezes mais ofertas para nossos clientes, reforçando de fato que a plataforma é mais completa de viagens que existe em fidelidade. A gente chegou a um aumento de 160% nas sessões do site, quando a gente compara com o mesmo período de promoção do ano 2019. A gente conseguiu bater recorde de transações aéreas no ano de 2020 nessa promoção. E também, obviamente, quando a gente fala de emissões aéreas, a gente também teve o recorde do nosso produto que é exclusivo, que é o Viagem Fácil, onde o cliente pode comprar uma passagem mesmo sem ter as milhas e tem até 60 dias antes do voo para pagar. O nosso shopping foi uma grande surpresa ao longo de 2020 por conta da pandemia, ele cresceu muito, a gente teve 252% de aumento nas transações de shopping comparado com o mesmo período de 2019 nessa promoção Triple Smiles Friday.
A Smiles, historicamente, é uma grande máquina de fazer promoções e a gente temos nos mantido fiéis a esse mote de sempre trazer novidades para o nosso cliente, oportunidades para que ele resgate as suas milhas. Seguindo para o slide 4, acho que dado o contexto que a gente estava, a gente também conseguiu, no dia de doar, né, da Smiles, um recorde de doações de milhas em um dia, essa data é logo após a nossa Triple Smiles Friday, após a Black Friday. Foram mais de 5 milhões de milhas doadas em apenas um dia, e a campanha tinha como mote toda a ideia também da Triple Smiles Friday. Nesse dia especial, a Smiles triplicou a quantidade doada. Então, para cada uma milha que o cliente doava, a gente doava mais 3. Foi também um sucesso e foi importante poder contribuir para as instituições que fazem parte do nosso programa de doação. Seguindo para o slide seguinte, então somos fiéis aqui ao nosso mote de que as pessoas, de fato, quando procuram um programa de fidelidade, elas realmente querem viajar. Apesar do momento realmente ser bastante desafiador para todos, a gente tem certeza que os clientes nunca deixaram de ter, pelo contrário, agora acho que tem mais vontade ainda de viajar, e por isso a gente continua expandindo a nossa malha aérea e atendendo às demandas futuras com 4 novos parceiros: a British Airways, a Iberia, a Amazonas e a All Nippon. Então a gente adiciona com isso mais de 300 novos destinos internacionais ao nosso já vasto portfólio, e a nossa plataforma possui agora 59 companhias aéreas parceiras que juntas voam e conectam mais de 1.500 destinos. Então a gente tem certeza que essas parcerias vão nos trazer bastante retorno assim que a gente tiver alguma estabilidade aí nessa pandemia que tanto assola todo mundo, né? Seguindo para o slide 6, a gente também, na mesma linha, a gente reforçou nossa pluralidade e em dezembro de 2020 a gente fechou a parceria com a Oceania Cruises, uma empresa especializada em cruzeiros de luxo, uma demanda que a gente já tinha dos nossos clientes para esse tipo de cruzeiro. Então a ideia é que a gente vai ter aqui, junto com a Oceania Cruises, assim que a gente tiver capacidade de voltar à normalidade, aí, um portfólio muito vasto e importante, principalmente para os nossos principais clientes aqui da Smiles. Indo para o slide 7, a gente também pensou e continua pensando em como é que a gente pode melhorar a experiência do nosso cliente online. Então a ideia toda dessa funcionalidade que a gente chama de Descubra o seu novo destino, na verdade é um mecanismo de voo que ele usa inteligência artificial para selecionar opções de viagem que se adequam à quantia de milhas disponíveis na conta do cliente. Talvez o cliente não sabe muito bem para onde viajar, tem milhas e a gente consegue ajudá-lo a encontrar uma viagem baseada no orçamento ou na quantidade de milhas que ele tem na Smiles. Então a ideia é diferenciar essa jornada para os nossos clientes, se adequando ao perfil deles, e obviamente tendo também a experiência de mostrar esse destino e ajudá-lo a se planejar para a próxima viagem. Seguindo para o slide número 8, a gente também aqui já tem avançado no nosso produto aqui de resgate instantâneo. Na verdade, é poder resgatar produtos da Gol em ambiente físico através do QR Code. A ideia é que a gente comece a expandir dentro do nosso ecossistema, obviamente, principalmente na Gol. Então, desde você comprar bagagem, assento especial, pagar uma passagem com seu app na loja da Gol, e também no futuro a gente falar de compras a bordo, Wi-Fi, etc. Então, a gente acredita muito no potencial dessa ferramenta, que leva o seu programa Smiles, junto com o seu aplicativo no telefone, a fazer resgates com QR Code. Então, a gente está bastante animado com essa nova funcionalidade. Aqui é interessante a gente olhar dessa pesquisa que a gente tem aqui, que mostra sobre o uso de app no Brasil, e quando a gente olha entre as principais empresas na home screen do celular dos brasileiros, a Smiles é a única do setor aéreo e a única de programa de fidelidade a aparecer entre os apps com maior presença na tela principal aí dos clientes, dos brasileiros. E quando você olha isso, vem crescendo ao longo do tempo, né, nas amostras que a gente colocou aqui, então saiu de 0,2 no ano passado para 1,5 agora, mas se você segmentar a amostra e olhar só nas classes A e B, que é o público principal do nosso programa, a gente chega a 3,51% de participação. Então a gente fica muito orgulhoso de poder esse lugar na tela dos celulares dos nossos brasileiros aqui. Bom, agora passando a palavra aqui para o nosso CFO, para o Hugo, para falar um pouco dos resultados do quarto trimestre. Muito obrigado e a gente vai ficar na sequência da apresentação para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, André. Bom dia a todos que nos acompanham nesse call de resultados. Vamos agora comentar os principais indicadores financeiros da companhia. Começando pela geração de caixa no trimestre e o acumulado no ano de 2020. Geramos 332,2 milhões no último trimestre do ano e mais de 1,3 bilhão no ano inteiro.
O valor do quarto trimestre foi 51,3% superior ao registrado no terceiro. A recuperação é derivada da retomada acelerada do negócio, reforçando uma das principais características da companhia, a capacidade de gerar caixa. Em seguida, destacamos a evolução do saldo das receitas diferidas, que apresentou aumento de 1,3% no trimestre, mas um salto significativo de 34% no período de um ano. Essa evolução no saldo da receita diferida indica o potencial de geração de resultados em exercícios futuros. No próximo slide, observamos a evolução da receita líquida, que alcançou 211,2 milhões no quarto trimestre, contra 133,9 milhões no trimestre anterior, já demonstrando o avanço no número de bilhetes emitidos nos 3 últimos meses do ano passado. A queda na receita, na comparação anual com o ano de 2019, é resultado inevitável dos efeitos da pandemia. No último slide, temos a evolução do nosso lucro líquido, que atingiu 89,8 milhões no trimestre, com margem líquida de 42,5%. O resultado trimestral foi um aumento significativo de 78,8% na comparação com o trimestre anterior. Gostaria de agradecer a todos pela participação e iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Aguardem enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, André e Hugo. Obrigado por pegarem minha pergunta. Um ponto que chamou a atenção no resultado foi o aumento considerável nas despesas com os serviços de informática e pessoal. Se você puder explicar um pouquinho o que levou a esse aumento, eu também queria entender o quanto disso é recorrente e o que a gente pode esperar para os próximos trimestres. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho que a pergunta é interessante. A gente, ao longo de 2020, apesar de um ano bastante difícil, a gente já tinha um plano bastante robusto de evolução de plataforma tecnológica. A gente tem investido bastante em algumas frentes aqui que passam desde toda a parte de Big Data, toda a parte de informações de modelos estatísticos para propensão. A gente tem um projeto grande que a gente chama de redesign, que a gente está mudando toda a experiência do cliente ao longo do ano de 2021. Já mudamos aí o login e devemos ao longo de 2021 ter bastante novidade em melhoria de experiência para o cliente. Então, a gente teve um ano de bastante investimento em tecnologia, que eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. E isso, na verdade, está plantando muitas sementes para o futuro que vão nos trazer bastante resultado. Então, basicamente, eu estou falando de Big Data, plataforma tecnológica. Então, a gente já opera nosso possível na nuvem desde o ano passado, já ano retrasado, desculpe. A gente tem uma plataforma tecnológica muito forte que tem aí, a gente chegou esse ano batendo recorde de estabilidade da plataforma, com mais de 99,5% de estabilidade. Ou seja, isso é muito importante quando você fala de um negócio que é e-commerce, ter uma plataforma tecnológica robusta. É isso que a gente tem feito. A gente tem investido bastante nisso e principalmente em tecnologia que vai fazer a diferença para o cliente a partir agora desse primeiro trimestre de 2021. Tá? Principalmente são essas as nossas explicações aí para essa mudança. Acho que quando você fala, por exemplo, do nosso aplicativo, você viu aqui na nossa apresentação, a gente falar de ser o primeiro único do setor aéreo, né, tanto de fidelidade quanto de companhia na home screen dos nossos clientes. Isso é muito fruto de investimentos que a gente pega em plataforma e principalmente usabilidade e inovação para o cliente. Então, isso de fato a gente entende quando conversa com os nossos clientes, que a experiência que ele tem ao resgatar uma passagem, ao resgatar qualquer produto no nosso ecossistema, faz com que ele seja bastante mais fiel. Ao olhar também, a gente fala do nosso Clube Smiles, são nossos principais clientes, né? Esses clientes, quando você olha a nota dele que ele dá para a experiência e o motivo pelo qual ele é sócio do Clube Smiles e o motivo pelo qual ele usa mais a Smiles, também se deve muito claramente à experiência que ele tem aqui. Então, a gente tem um caminho muito claro de investir em tecnologia, de fato se diferenciar nesse mercado. Poder entregar, por exemplo, para os nossos parceiros de banco, quando a gente faz
promoções. Nossa plataforma permite que a gente customize, segmente e tenha uma experiência muito mais fluida, como, por exemplo, a transferência via API automática, de uma forma muito mais rápida. Então, são pequenos detalhes que você, quando você soma isso na experiência do cliente, olha a nota que ele te dá e a importância que ele dá para isso, fazem toda a diferença. Então, a gente, em 2020, seguiu bastante forte nisso, aproveitando aí que, eventualmente, os outros competidores possam estar numa situação de um pouco menos de investimento do que a gente para se diferenciar. Então, a gente acha que a empresa vai colher muitos bons frutos desse investimento, já está colhendo, na verdade, ao longo desse ano e vai continuar colhendo nos próximos anos. Espero ter respondido a pergunta, Felipe. Pedro, desculpe. Tá certo. E do ponto de vista de pessoal, o que levou a esse aumento? Bom, a gente tem a gente teve, acho que, uma questão importante ao longo do ano. A gente começou o ano de uma forma bastante difícil, tá? Mas a gente tem, de novo, a gente é uma empresa muito enxuta. A gente tem hoje aí, estamos com 158 funcionários, somando Brasil e Argentina. Então, a gente continua com esse DNA de ser uma empresa muito enxuta, mas a gente teve aí que reforçar alguns times. Quando a gente fala de investimento em tecnologia, a gente teve que reforçar algumas pessoas para fazer essa parte, toda a parte de Big Data, informação, dados, a gente teve que ter algum reforço para poder fazer isso acontecer, mas sem perder o espírito que a gente tem de ser uma empresa asset light, muito, muito enxuta e que consegue aí ser muito escalável, mesmo com poucas pessoas. Perfeito, obrigado pela resposta. Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Pascovitch, de Mirai Asset. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Bom dia, senhores. Obrigado por pegar a minha pergunta. Com relação à antecipação de compra de passagens que aconteceu de 1,2 bilhões no ano passado, isso veio acompanhado de algumas iniciativas, como o cartão Smiles Co-Branded, possibilidade de milhas, de pagamento de taxa de embarque com milhas também, etc. Eu queria saber se essa companhia tem algum número para passar com relação a essas iniciativas e quanto elas estão contribuindo para o resultado. Obrigado. Felipe, obrigado pela sua pergunta. Acho que vamos separar aqui em partes. Acho que você tem alguns pontos aqui. Primeiro, acho que os benefícios comerciais que a gente teve, que foram aí o desconto na tarifa padrão e o nosso percentual de tarifas promocionais, foi o que nos garantiu aí um excelente resultado, sobretudo no segundo semestre. Principalmente quando a gente fala dessa nossa Triple Smiles Friday, recordes que a gente conseguiu bater de emissão de passagens, derivaram diretamente dessa negociação. A gente ganhou muito em competitividade versus os nossos principais concorrentes. A gente conseguiu, a gente não divulga esse número, mas eu posso te garantir que foram centenas de milhares de bilhetes a mais por conta dessa negociação, o que nos trouxe, de fato, um incremento grande também de receita. Tá? Em relação às outras iniciativas, a gente já está bem avançado em termos de tecnologia para colocar no ar, muito em breve, o resgate da taxa de embarque com milhas no site da Gol. Temos iniciativas bem avançadas também para venda de cartão já no site da Gol. Isso depende um pouco do sistema, integração com os bancos para ter os clientes pré-aprovados, mas que é um negócio que aqui na Smiles tem funcionado de forma muito, muito, muito importante, muito boa. Então, a gente acha que, dado o tamanho que a companhia aérea tem e o fluxo de pessoas, de clientes no seu site, a gente acha que vai dar um volume bastante grande de resultado, principalmente no que fala de co-branded. O nosso co-branded, até bom você ter colocado esse ponto, o nosso co-branded hoje, ele é, de fato, quando a gente olha os principais parceiros de banco, ele já está ocupando a terceira posição. Se ele fosse um banco especificamente, ele já seria a terceira posição. Ou seja, nossos clientes entenderam o benefício do cartão co-branded, então, com os nossos 3 parceiros aí, Santander, Banco do Brasil e Bradesco, e a gente tem campanhas estruturadas que têm trazido bastante resultado. O cartão agora também leva, a gente mudou no ano passado, tem a marca da Gol, a gente melhorou o conversor, e além de somar a todos os benefícios que ele tem de embarque prioritário, bagagem, sala VIP, etc., os clientes começaram a entender que de fato, a melhor forma para acumular milhas. Isso tem dado bastante resultado. Então, com essa base já construída de comunicação, e agora com esses canais entrando ao longo desse primeiro semestre, a gente vai ter bastante resultado positivo por aí. E de alguma forma, quando a gente olha o nosso NPS, né, os clientes do cartão co-branded são os clientes que já se tornaram, na verdade, né, os clientes mais satisfeitos da companhia. Então, quando você soma um cliente co-branded, que é categoria diamante e tem clube, esse número de NPS ele realmente vai para patamares muito, muito, muito altos.
o que demonstra que a gente está no caminho certo ao priorizar essa integração, né, do cliente ter esses 3 produtos, ou seja, ser diamante, ter o co-branded e o clube, o que melhora a conversão dele de forma geral. Então, a gente acha que boa parte do nosso futuro passa por essa relação direta com o nosso cliente do cartão co-branded. Isso tem se demonstrado cada vez mais realidade através dos números que a gente enxerga. Então, tentando resumir a sua pergunta, Felipe, a gente tem trabalhado sim e estamos andando com esses projetos todos e devemos ter novidade muito em breve aí sobre essas iniciativas. Tá, ok. Eu agradeço. Se eu puder fazer mais uma pergunta. Ano passado, eu inclusive estive na Assembleia, na Smiles, com um clima um pouco aguerrido, né, por causa do alto valor da antecipação. Eu queria entender como é que está o consumo das passagens e vis-à-vis do estoque, né? Quanto que hoje a Smiles tem de estoque de antecipação de passagem vis-à-vis o que está sendo consumido na ponta, e se ainda assim aquela compra de 1,2 bi fez sentido ou não à sua época, dado o consumo que a gente teve. Não, Felipe, excelente pergunta. A gente tem nas BFs aí o saldo, a gente está por volta de acho que um pouquinho menos de 2 bi ainda de saldo outstanding, né, adiantado para consumir. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta de trás para frente, a gente tem aí sim, de fato, a convicção de que realmente foi uma negociação bastante interessante, tá? Por quê? Eu já acabou de falar um pouco sobre os benefícios que a gente teve, e lembrando que esses benefícios foram decisivos aí no segundo semestre desse ano para a recuperação da Smiles ao longo desse processo. E lembrando também que esses benefícios vão até 2023, né? Ou seja, a gente espera que numa condição um pouco menos complicada por conta do Covid, ou qualquer melhora que a gente tiver, a gente vai ter muito, muito benefício para ser colhido, ainda maiores do que a gente já colheu nesse segundo semestre, que é um segundo semestre de recuperação, né? A gente acredita que, em condições normais, esses benefícios negociados, principalmente a nossa tarifa promo, aqui, vão trazer excelente oportunidade de competitividade para a Smiles versus os outros competidores, entregando valor para o nosso cliente. Porque, no fundo, enquanto alguém acordar de manhã e falar, eu quero transferir minha milha para a Smiles, eu quero acumular minha milha na Smiles, eu quero comprar um clube Smiles, e tudo isso que dá. O cliente é muito vocal nisso por conta da oportunidade que ele tem de transformar isso numa viagem. A gente falou um pouco do nosso posicionamento, né, nosso propósito, que é acreditar na evolução das pessoas através da viagem. Isso se torna cada vez mais verdade e os clientes são muito vocais nisso. Então, você ter um inventário garantido, né, promocional, com preços super baixos, uma vantagem competitiva enorme ao longo dos próximos aí, meses e trimestres, para continuar explorando isso. Então, acho que o melhor desse negócio, a gente já viu bastante coisa muito boa, mais do que a gente até esperava nesse segundo semestre de 2020, mas a gente acha que tem muito mais para colher esses benefícios comerciais que a gente fez com essa antecipação. Ok, muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar *1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. As perguntas enviadas pelo webcast serão respondidas pelo time de RI por e-mail. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Fellauer para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês todos aí pela participação aqui no nosso call. A gente, de fato, teve um trimestre bastante de muita recuperação ao longo de 2020. 2020, como eu falei, foi um ano extremamente difícil para todos nós. Né? Tem sido ainda, né? O 2021 começou, infelizmente, de uma forma bastante difícil também. Mas o que a gente entende é que o negócio conseguiu demonstrar a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar e superar os desafios, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental que a gente demonstrou ao longo do tempo. E também mostrar que o quanto que a gente, como negócio,
e até pelo nosso propósito, como eu coloquei aqui, de acreditar que as pessoas, na evolução das pessoas através da viagem, continua sendo o nosso DNA, né? O que a gente sempre fez, o que a gente faz bem e o que o nosso cliente busca quando ele vem falar com a gente. Então, para nós, o que gera bastante preocupação é a situação aí do próprio controle da vacinação e dos casos de Covid e as trágicas mortes que a gente está tendo aí por conta do Covid-19 e o quanto isso afeta o mercado aéreo, principalmente o nosso principal parceiro, que é a Gol, né? Então, de certa forma, a gente sabe que para a Smiles continuar crescendo, é importante a gente ter uma companhia aérea forte que também continue crescendo. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem de engajar clientes muito fortemente para os nossos parceiros aqui que fazem parte dessa coalizão estarem juntos e também conseguir oferecer para esses nossos clientes não só as parcerias que a gente tem, obviamente a própria Gol, uma parceria fundamental, e através da Gol as parcerias que a gente tem internacionais. Eu acho que nunca ninguém teve tanta vontade de viajar quanto agora, porque, enfim, essa pandemia nos forçou a ficar em casa, e a gente está falando de parceiros fantásticos que a gente tem aqui para os Estados Unidos, com a própria American Airlines, com a Europa, com a France, com a KLM, ou seja, a gente tem muita capacidade de entregar isso para os nossos clientes, basta que a gente tenha aí mínimo de estabilidade em relação a essa vacinação. Vamos torcer para que a gente consiga resolver isso logo, mas o fato é que 2021, infelizmente, começou com uma sensação de déjà vu de 2020, estamos começando um ano com bastante desafio por conta dos lockdowns e tudo que tem acontecido. Mas acho que a empresa é resiliente, o time está super engajado, um time que está preparado para inovar, se adaptar, ser muito criativo e garantir que a gente passe por essa aqui e saia cada vez mais forte nesse mercado de fidelidade que a gente atua. Então, se cuidem, vamos aí fazer a nossa parte para que essa pandemia vá embora o mais rápido possível. E contem com as Smiles para inovar, para engajar clientes e trazer novidades para esse mercado aí. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e até o próximo call de resultados. A teleconferência da Smiles está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.